Ó, meu nome é Rosemary Castro, eu sou psicopedagoga, eu trabalho como psicopedagoga institucional, né? Eu tenho pós-graduação em psicopedagogia, eu tenho também a licenciatura em psicopedagogia institucional, fiz 3 anos de licenciatura em psicopedagogia, né? E eu atuo na clínica e também na instituição, né? Então, eu trabalho na instituição, estou tendo várias experiências muito bacanas com meus aprendentes, né? Então, muitas crianças, eu atendo 40 crianças, e cada um tem o seu horário, às vezes precisa fazer agrupamentos, e ali dá para perceber, né? Muitas crianças com possível TDAH sem diagnóstico, muitas crianças com possível deficiência intelectual sem diagnóstico, muitas crianças com possível dislexia, desortografia e disgrafia sem diagnóstico, porque essas crianças dependem do SUS, e às vezes o SUS assim, é muito demorado, né? E para o diagnóstico de um possível TDAH, dislexia, disgrafia, descalculia, até mesmo uma deficiência intelectual, precisa de uma equipe multidisciplinar, uma boa avaliação, uma boa neuropsicóloga, né? Então assim, infelizmente, no nosso país, deve ter muitas crianças sem diagnóstico de TDAH, ou dislexia, ou descalculia, disgrafia, e até mesmo uma possível deficiência intelectual, tá? Então, essa é a realidade, né? Então, nós vamos começar hoje o curso Neurociência e TDAH. Não é um curso fácil, tá, gente? Não é um curso fácil. Ele é bastante complexo. Espero que vocês entendam a linguagem que eu coloquei aqui, tá? Desse curso. E eu fiz várias pesquisas de artigos científicos que tem a referência bibliográfica no final, tá? E alguns eu coloquei referência bibliográfica já, né? O link já no próprio PowerPoint para vocês se aprofundarem mais no assunto, tá bom? Então, a relação entre TDAH e a neurociência é de extrema importância para compreender a base biológica desse transtorno. Então, agora, como vocês vão assistir essa aula de hoje? Vocês vão poder entender o que acontece no cérebro de uma criança com TDAH, né? É bem complexo, é bem difícil. Essa criança, ela passa por muito sofrimento interno. Crianças com TDAH, e às vezes TDAH não diagnosticado, né? O TDAH afeta muito a parte da emoção também, do sistema límbico da criança, que a gente vai estar vendo aqui, né? E nós vamos estudar bastante nesse curso sobre os neurotransmissores. Por quê? Porque os neurotransmissores, na hora que o cérebro, na hora que a célula, né, do nosso cérebro, existe 80 bilhões, né, de neurônios no nosso cérebro, e esses neurônios, na hora que eles vão conectar com outro neurônio, onde tem a reação química, aí é onde que tem são passados o quê? Os neurotransmissores, né? Então, nós temos nosso cérebro, para ter uma reação química de uma sinapse para outra, depende dos neurotransmissores que a gente vai estar vendo aqui nesse curso, tá? Então, gente, meus cursos, geralmente, às vezes, algumas informações são um pouco repetitivas. Por que eu faço isso? Porque a gente aprende por repetição, tá? E a aprendizagem precisa de haver repetições para que consiga gravar essa informação no sistema, né, do na nossa memória de longo prazo, né? Que nós temos a memória de curto prazo, que fica ali no hipocampo, né? E a memória de longo prazo, que fica ali no córtex pré-frontal. Então, para vocês gravarem as informações, até mesmo para vocês ensinarem uma criança, né? Um determinado conteúdo precisa, né, de ter muita repetição, porque é através da repetição que a criança aprende, tá? Então, e também outra coisa, sem atenção não tem aprendizagem. Então, se vocês estiverem assistindo essa aula aqui e tiver uma televisão do lado, tiver alguém conversando, né? Então, vocês não vão prestar atenção na aula e, às vezes, as informações não vão chegar na sua memória de longo prazo, certo? Então, precisa de ter atenção. Sem atenção não tem aprendizagem, sem emoção não tem aprendizagem, né? Então, o cérebro ele precisa de ser ativadas, né? As emoções, a atenção, né? Que fica ali no nosso córtex pré-frontal. E por quê? Porque tudo isso depende para que haja uma boa aprendizagem, bom? Então, a neurociência estuda o cérebro, tá? Que aí eu tenho um curso gravado de neurociência, são 10 aulas, né? De neurociência e aprendizagem. E aí eu explico tudo, desde o comecinho, né? Toda essa parte de neurociência. Então, aqui é mais um resumo, tá? Então, a neurociência estuda o cérebro e o sistema nervoso e sua interação com o comportamento humano.
Ao compreender a interação entre o cérebro e o comportamento, podemos o quê? Identificar as alterações neurobiológicas que podem estar relacionadas com o TDAH. Então, o nosso curso de neurociência aqui está relacionado com o quê? Com o TDAH. Quais são as alterações neurobiológicas que vai acontecer nesse cérebro dessa criança com TDAH, né? Que a gente vai estar vendo aqui no decorrer do curso, tá bom? E tá passando o PowerPoint para vocês, né? Então, o TDAH, né? Vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, que a gente precisa fazer essa revisão, tá? Para nós chegarmos na parte neurocientífica, tá bom? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno persistente do neurodesenvolvimento, tá? Então, ele é um transtorno do quê? Do neurodesenvolvimento, ele afeta ali desde os primeiros meses de vida da criança. A criança nasce com TDAH, tá, gente? TDAH, ele não é adquirido, já nasce a criança nasce com TDAH, tá? Então, isso vai sendo percebido, né, com o tempo, tá? Você vai observando com o tempo a manifestação desse TDAH da criança, pela sua hiperatividade, por exemplo, né? Então, o transtorno do TDAH, ele afeta o quê? 5% das crianças e adolescentes, e 2,5% dos adultos em todo o mundo, tá? Ao longo da vida de um indivíduo, o TDAH pode aumentar o risco de outros transtornos psiquiátricos, levar ao fracasso educacional e ocupacional, maior tendência a acidentes, criminalidade, incapacidade social e vícios, né? Então, quais são alguns transtornos que pode gerar o TDAH? A depressão. Então, muitas crianças com TDAH, ou adultos, ou adolescentes com TDAH, eles são seres depressivos, certo? E aí precisa de tomar uma medicação para tratar a depressão. Muitos são ansiosos, muitos eles apresentam compulsão alimentar, muitos apresentam o quê? Distúrbio do sono, muitos eles vão para drogas, tá? Porque está na escola, não consegue aprender, tem dificuldade na aprendizagem porque não consegue ter atenção, como eu falei, sem atenção não tem aprendizagem. Então, o professor, ele precisa de tomar, né, às vezes, alguma medicação para que haja atenção, para que consiga ter atenção, né? A hiperatividade não deixa a criança ter atenção. O TDAH também em crianças que não têm a hiperatividade, só têm o déficit de atenção, também vai ter dificuldade para aprender, né? Então, e também o alcoolismo, e 30% de crianças com TDAH, elas têm a comorbidade também da dislexia, tá, gente? Então, muitas crianças com TDAH têm a comorbidade da dislexia, pode ter uma possível descalculia, disgrafia, né? Aí precisa do quê? De investigar, tá? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição neurobiológica caracterizada por dificuldades persistentes em manter a atenção, a hiperatividade improdutiva e a impulsividade, tá, gente? Então, a criança pode nascer com o TDAH, né? E a criança nasce com o TDAH, né? E esse TDAH pode ser por quê? Uma gravidez de risco, a mãe tomou muito remédio depressivo durante a gravidez, por exemplo. Então, a mãe que bebeu muito, né? Bebidas alcoólicas, mãe que fumou muito, né? Mães que usaram drogas. Então, tudo isso pode fazer com que a criança nasça com possível TDAH, tá? E além do TDAH genético também, que às vezes o pai é TDAH, às vezes o filho também possivelmente pode nascer também com TDAH, tá? Então, no TDAH, nós temos, são classificados com 3 subtipos, tá? O hiperativo impulsivo, mais em meninos, o desatento, mais em meninas, e o misto, que é o combinado, que são os dois, tá? Que a pessoa, além de ser hiperativa, ela também é desatenta, tá? Agora, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, tá? Com o desatento, né? E que afeta mais as meninas. E, às vezes, aquela menina quietinha na sala de aula, né? Às vezes, ela é copista, né? Eu tenho aluna mesmo, que ela não sabe, no 6º ano não lê, não escreve, não lê, né? Não tem compreensão matemática, não lê, mas ela é copista. Ela copia com uma letra linda, linda, linda da lousa, mas na hora que você pede para ler o que copiou, ela não consegue ler. Então, essas crianças vão passando desapercebidas às vezes, né, pelos professores, tá? E aí é importante nós estudarmos os critérios diagnósticos que são definidos pelo Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5,
que inclui sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, né? Acho que todos aqui já ouviram falar do DSM-5, né? Ele é um pouquinho longo para a gente ler, mas é legal. É legal a gente estar sabendo um pouquinho, né? Se aprofundar no DSM-5 para chegar lá na parte neurocientífica do TDAH, tá bom? Da parte da neurociência, tá? Então, o TDAH se classifica entre os transtornos do neurodesenvolvimento, que são caracterizados por dificuldades no desenvolvimento, que se manifestam precocemente e influenciam o funcionamento pessoal, social, acadêmico ou pessoal. São 5 os critérios diagnósticos. Então, assim, quando vai fechar um diagnóstico de TDAH, os médicos, né, os pediatras, neuropediatras, né, neuropsicólogos, eles vão se basear no DSM-5 e no CID-11 também, tá? Então, então, o TDAH, ele vai prejudicar a vida da criança, né, do adolescente ou do adulto, né, no seu funcionamento pessoal, social, acadêmico e pessoal, que vai estar falando aqui, de acordo com o diagnóstico, tá? Então, nós temos primeiro o critério A, tá? No critério A, segundo o DSM-5, né, o que ele fala? Ele fala que é um padrão persistente de desatenção. Então, a desatenção não pode ser um dia, um mês, né? É uma coisa persistente. A criança sempre vai ter essa desatenção, tá? Ela sempre vai ter o quê? Uma hiperatividade, uma impulsividade, que interfere aonde? No funcionamento e desenvolvimento dessa criança. Então, a criança ela vai ter dificuldade de aprendizagem devido, né? Devido ao seu a dificuldade, né? Pela sua impulsividade ou sua desatenção, tá? Então, em ambos os domínios, 6 ou mais dos seguintes sintomas que eu vou estar falando aqui, devem persistir pelo menos 6 meses, tá, gente? Em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e tem um impacto negativo diretamente sobre as atividades sociais da criança, acadêmica e profissional, né? Um TDAH adulto mesmo, né? Então, ele vai ter muita dificuldade no trabalho, né? Vai perder a hora, vai esquecer várias coisas, vai perder, né? Coisas. Então, para adolescentes e adultos mais velhos, 17 anos ou mais, pelo menos 5 sintomas são obrigatórios, tá? Então, vamos ver aqui agora que adolescentes e adultos. Quais são os sintomas obrigatórios? Isso aqui tudo baseado no DSM-5, tá, gente? Então, a desatenção. A Lúcia está falando assim, né, que minha filha tem TDAH, ela tem também descalculia, disgrafia e ela é estudante de pedagogia, olha só, né? Então, já tem até um exemplo aí de pessoas com filhos com TDAH aqui, tá? Então, a desatenção está no critério A ainda, nós estamos no critério A, tá, gente? Muitas vezes deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido na escola, no trabalho ou durante as atividades. Muitas vezes tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, por exemplo, tem dificuldade em permanecer focado durante as palestras, conversas ou leitura longa, né? Então, ela tem uma dificuldade muito grande de prestar atenção em palestras, né? Conversas, a pessoa está conversando com ela e ela já está focada em outra coisa, pensando em outras coisas, né? Não está prestando atenção na conversa. E leituras prolongadas. Começa a ler um pedacinho hoje, um pedacinho, amanhã muda de livro, não consegue finalizar aquela leitura. Então, eles têm muita dificuldade devido ao TDAH. E se tiver ainda barulho, exposição a barulho, exposição celular próximo, né? Alguma mídia próxima. Então, tudo isso dificultar aí na atenção para realizar uma possível leitura, tá? Muitas vezes parece não escutar quando ele dirige a palavra. Por exemplo, a mente parece devagar, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia. Muitas vezes não segue instruções e não termina tarefas domésticas, escolares ou no local de trabalho. Por exemplo, começa a tarefa, mas rapidamente perde foco e facilmente desviado. Tá? Então, a pessoa tem muita dificuldade, né, em manter o foco. Se vocês seguirem no Instagram pessoas com TDAH, gente, é muito legal, tem pessoas que colocam ali o que acontece com elas no dia a dia, né? Então, ela pega uma chave, põe em cima da mesa. Aí, depois, aí ela faz uma lista de compras, né?
faz a lista de compras, aí deixa a lista de compras em cima da mesa. Quando chega no supermercado, esqueceu da lista de compras, né? Ou esquece a chave. Então assim, eles estão com muita dificuldade de começar uma tarefa e finalizar e ter foco. Então, esquece muito das coisas. Então, muitas vezes tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Por exemplo, dificuldade no gerenciamento de tarefas sequenciais, dificuldade de manter os materiais e os pertences em ordem, é desorganizado no trabalho, tem má administração do tempo, não cumpre prazo, né? Geralmente o quarto é uma bagunça, desorganizado, gaveta desorganizada, material escolar desorganizado, o caderno é desorganizado, não consegue, né, ter uma letra uniforme, né, escreve um pouquinho num lugar, um pouquinho em outro, vive esquecendo o caderno, cada hora escreve no caderno, aí na hora de estudar para a prova não sabe nem onde está o que precisa ser estudado, não consegue fazer anotações, não consegue seguir uma agenda, gente. Pessoas com TDAH, elas têm muita dificuldade, até mesmo com a agenda, manter ali o que ela precisa fazer, né, seguir uma agenda, por exemplo. Então, assim, elas passam por sofrimento e procrastinação o tempo todo, tá? Então, muitas vezes, evita, não gosta, ou está relutante em desenvolver-se em tarefas que exigem esforço mental constante. Por exemplo, trabalhos escolares, trabalhos de casa, ou para adolescentes mais velhos e adultos. Elaboração de relatórios, preenchimento de formulários. Então, vocês vão saber, né, durante o curso, por que, né, que essa criança TDAH, ela não consegue executar tarefas que exigem esforço mental. Porque vocês vão ver como que é um cérebro de uma criança TDAH, que o cérebro dela não funciona como o cérebro de uma pessoa típica, e aí todas as demandas dessa criança, ela está mais no córtex pré-frontal, né? Elas não conseguem atingir outras áreas do cérebro para que consiga realizar uma tarefa, por exemplo. Então, muitas vezes, perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Por exemplo, materiais escolares, lápis, livros, ferramentas, carteiras, chaves, documentos, óculos, telefones, móveis, né? É facilmente distraído por estímulos externos, por isso crianças com TDAH precisam sentar mais perto do professor, longe de janela, longe de porta, né? Porque o estímulo externo distrai tanto essa criança, barulhos, que as crianças têm que ter até um lugar melhor para sentar ali na sala de aula. Muitas vezes esquecido em atividades diárias, por exemplo, fazer tarefas escolares, adolescentes e adultos mais velhos, retornar chamadas, pagar contas, manter compromissos. Então, assim, olha só. Então, isso aqui está tudo, né, no DSM-5, tá, gente? Tá? Aqui a Joelice falou assim, que a filha dela está com uma equipe multidisciplinar que ajuda muito, fez ressonância magnética, dando hipotálamo reduzido. Aqui, para lembrar dos compromissos, usamos tablet com informante dos avisos. Olha só. Então, hoje em dia, né? Obrigada, viu? Hoje em dia, nós temos os aplicativos, né? Que vão ajudar melhor a essa criança. Olha, usa o tablet, certamente o tablet apita na hora que tem um compromisso, né? Alguma coisa. Agora, o 2, hiperatividade e impulsividade, tá? Frequentemente, agita as mãos e os pés ou se remexe na cadeira. Muitas vezes, levanta-se ou sai do lugar em situações que se espera que fique sentado. Por exemplo, deixe o seu lugar na sala de aula, no escritório ou local de trabalho, ou em outras situações que exigem que permaneça no local. Muitas vezes, corre ou escala em situações em que isso é inadequado. Um adolescente ou adulto esse sintoma pode ser limitado a sentir-se inquieto, né? Então, ele tem muita dificuldade, a impulsividade ali, deixa a criança com muita dificuldade de permanecer num lugar quieto, né? Muitas vezes é incapaz de jogar ou participar de atividades de lazer calmamente, é muito agitado para participar de um jogo, do torneio, né? É tão agitado, né, que ele não consegue esperar ali, o contorno inibitório. Então, nós, psicopedagogos, né, nós trabalhamos com as funções executivas de crianças com TDAH, e a gente tem jogos ali para ajudar a criança a trabalhar com o contorno inibitório das crianças. Sabe aquele jogo taco, pizza, queijo? Né? Não, é taco, pizza, queijo, né? Então, esse jogo é bem bacana para trabalhar com o contorno inibitório da criança, né? Então, tem vários, o double, né? Tem a dama mesmo, o dominó. Então, muitos jogos precisa ser usado bastante jogos com essas crianças para trabalhar essa parte do controle inibitório, né? Então, muitas vezes também não para
ou frequentemente está a 1000 por hora. Por exemplo, não é capaz de permanecer ou ficar desconfortável, ou fica desconfortável em situações de tempo prolongado, como em restaurantes e reuniões. Muitas vezes também fala em excesso, né? Não espera a vez para falar, fala em excesso, uma agitação constante. Então, assim, porque o cérebro dessa criança, ele já é hiperativo, entendeu? O que é hiper, gente? Hiper, quando eu falo em hiperatividade, né? É acima, né? Lembra hipermercado, ela tá assim. Quando eu tenho hipo, é abaixo, aquela criança quietinha, né? Eu tenho um curso que se chama Modalidades de Aprendizagem, né? No curso Modalidades de Aprendizagem, eu explico tudo isso que é hipo, que é hiper, né? Acomodativo segundo Piaget. Então, assim, coisas que vocês podiam estudar também, né? Modalidades de aprendizagem tem muito a ver com essa parte da gente saber se a criança quando é hipo ou quando é hiper, tá? Então, muitas vezes deixa escapar uma resposta antes da pergunta ser concluída. Por exemplo, completa a frase das pessoas, não pode esperar por suas vezes na conversa. Olha só, né? Muitas vezes tem dificuldade de esperar a sua vez, por exemplo, esperar em uma fila, não tem paciência de ficar numa fila de banco, né? Fica nervoso, fica exausto. Muitas vezes interrompe ou se intromete os outros, por exemplo, intromete-se em conversas, jogos ou atividades, começa a usar coisas dos outros sem pedir ou receber permissão. Olha só, né? Isso aí é o hiperativo, tá? E aí nós vamos lá para o DSM-5, né? O critério B. O que é o critério B? Tudo aquilo lá, gente, foi do critério A. Agora, o critério B. Vários sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade devem estar presentes antes dos 12 anos de idade, né? Critério C. Vários sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade devem estar presentes em 2 ou mais contextos. Por exemplo, em casa, na escola, no trabalho, com amigos ou familiares, em outras atividades. Critério D. Há uma clara evidência de que os sintomas, tá, interferem ou reduzem a qualidade do funcionamento social, acadêmico, profissional, né? Então a criança na escola, né? Ela é tão agitada, né? Às vezes que não consegue ali é muito criativa para fazer para jogar com outra criança, ou aquela que é só déficit de atenção, né? Que é mais em meninas. Também dificuldade na socialização, tá? Então, vai prejudicar no quê? Na parte acadêmica e ocupacional, quando a criança, ocupacional, quando assim, ela vai fazer um dever de casa, ou ela no trabalho, se ela começar a trabalhar, tá? Critério E, os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso da esquizofrenia ou outro transtorno psicótico, e não são melhor explicados por outro transtorno mental. Por exemplo, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo, transtorno de personalidade, né? Então, o TDAH os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso da esquizofrenia, né? Desses outros transtornos, tá? Então, precisa estar vendo o critério A, todos aqueles critérios para um possível TDAH, observar o critério B, o critério C, o critério D e o critério E, tá? Segundo o DSM-5. E hoje em dia nós temos os protocolos, né? Os protocolos de avaliação. Amanhã, na aula de amanhã, eu mostro para vocês os modelos de protocolos que são usados, tá? Para você fazer uma boa avaliação no possível TDAH, tá bom? E também outros sintomas, falta de persistência, imediatismo, incapacidade de postergar gratificações, baixa tolerância à frustração, é uma criança que tem muita irritabilidade, insônia, uma criança pode ter dificuldade para dormir devido à agitação, né? Problemas de memória e funções executivas, pode sim ter no TDAH. Uma coisa que eu deixar bem clara para vocês, gente, que uma criança quando tem possível TDAH, tá? Não tem a ver com a inteligência. O TDAH, a criança TDAH, a criança com dislexia, descalculia, ortografia, não afeta a inteligência dessa criança. A partir do momento que afeta a inteligência, é considerado uma criança com deficiência intelectual, certo? Então, risco aumentado de uso de abuso de drogas, álcool na adolescência e na idade adulta. Por quê? Porque ela tem tanta dificuldade de aprender, né? Devido à hiperatividade ou desatenção, que essa criança acaba assim, ela estuda no máximo até o 8º, 9º ano, né? Porque é obrigado, né? É obrigatório estudar até o 9º ano. Quantas crianças que eu atendo lá no atendimento psicopedagógico, gente, que não vão no atendimento, né? Aí a coordenadora liga para o pai, liga para a mãe, a criança falta também durante as aulas,
se você observar essa criança, né, são crianças que não conseguem aprender, elas têm muita dificuldade para aprender, às vezes devido à desatenção, né, devido a um TDAH, devido a uma dislexia, uma descalculia, ou pode ser também uma possível deficiência intelectual, né? Então, a criança ela vai levando a escola, vai faltando muito, né? Ela tem o atendimento comigo, mas também não vai, né? Então, são crianças que têm tanta dificuldade que elas vão tentando terminar o primeiro grau dela no trancos e barrancos, entendeu? Porque é obrigatório, senão é chamado conselho tutelar, né? Então, aí, quando termina o nono ano, o que acontece com essas crianças? Elas não vão para o ensino médio, não chegam à faculdade, tá? E acabam o quê, né? Às vezes, muitos indo para drogas, né? Para o álcool. Por quê? Porque não tem uma perspectiva de vida, né? E aí vai afetar a vida social dessa criança, né? Então, afetou tanto o aprendizado, e você sabe que hoje em dia, né, gente, pessoas que pretendem fazer uma faculdade um dia, essas que pretendem estudar, fazer faculdade, precisam ser crianças que aprenderam bem ali no ensino, no ensino fundamental e médio, né? Porque se as crianças não tiveram uma boa escolarização, não aprenderam a escrever bem, a ler bem, né? Os princípios, pelo menos, da matemática, certo? Como que ela vai conseguir chegar numa faculdade? Como que ela vai conseguir fazer uma faculdade? Não entra na faculdade, gente, né? E hoje em dia, muitas faculdades são EAD, né? E as faculdades EAD, elas são até mais difíceis, porque a pessoa precisa de ter o quê? Um planejamento, precisa de ter acesso, precisa de fazer as provas, ter as provas presenciais, né? Tem que estar estudando para ir à prova presencial. Então, se a pessoa não tiver uma boa escolarização, ela não consegue chegar no ensino, na faculdade. Vai ser difícil. Agora, mesmo as crianças tendo um possível TDAH, um possível distúrbio, né? Tendo um laudo ali, quando ela vai prestar um vestibular, ela é respaldada. Então, uma criança com possível TDAH, uma criança com dislexia, se ela tem um laudo, ela consegue ter o quê? Um ledor para ela, né? Então, ela consegue, às vezes, chegar na faculdade, por quê? Porque na hora de prestar o vestibular tem um ledor, né? Uma pessoa que vai ler a prova para ela responder, né? Então, por isso que a importância do laudo não é para taxar a criança. A importância do laudo, às vezes, é para a criança ter uma boa adaptação curricular, né, na escola, e também ter os benefícios de prestar um vestibular um dia, né? De ter um ledor na hora do vestibular, ter um ledor na hora das provas, tá? Porque se a criança não tiver, gente, um ledor, essa prova precisa ser o quê? Né? Se eu tenho professor auxiliar, eu não tenho, gente, é sozinha mesmo, né? Então, o risco, aumento de suicídio, por quê? Porque no TDAH vai afetar o sistema límbico, né? Que tem a ver com as emoções, que eu vou explicar aqui, daqui a pouco para vocês, tá? Então, tem muito risco ao suicídio também. Risco aumentado de sofrer acidentes por negligência e impulsividade. Olha só, gente, como é sério uma criança com TDAH, e ainda mais se criança com TDAH sem diagnóstico, né? Que tem, eu acho que deve ter muitas no Brasil. Então, uma criança nasce com TDAH, não é transtorno adquirido com o tempo, tá? Pode ser ou, né, na possível gestação em sofrimento, né? Ou hereditário do avô, da avó, do pai, né? O estilo parental não causa o TDAH, mas pode potencializar ou minimizar seus efeitos, tá? O que tem a ver com o estilo parental? Até quando eu dei esse curso no curso de pós-graduação, tá? Eu tenho a outra parte do curso depois, que é o estilo parental. Não sei se vocês tiverem interesse, depois eu vejo com vocês, tá? Porque essa aula de hoje, amanhã, tá? Eu estou falando neurociência e TDAH. Só um pouquinho, gente. E aí, estilo parental já é uma outra aula, tá? Já é um outro, é voltado para outro assunto. Mas quando eu falo estilo parental, tá? Os pais têm que saber lidar com essas crianças com TDAH, entendeu? Se eles não souberem lidar com as crianças com TDAH, como que eles. Ai, gente, parece que tem gente aqui. Vocês copiam o link lá do Zoom e põem de novo lá no grupo? Tá, deixa eu copiar aqui rapidinho, peraí.
Só deixa para a última hora. Eu fico doidinha, viu? Olha, um monte de gente entrou agora. Então, agora vou ter que pôr o link de novo no grupo aqui. Ai, errado. Alguém pode copiar o link do Zoom e colocar lá no grupo para mim, por favor? Deixa eu pegar, vai, peraí, rapidinho. Ai, meu Deus. Malte brasileiro, deixa tudo para a última hora. Não? Aí eu acabei enviando. Parei aqui a aula um pouquinho. Vou ter que cortar essa parte, gente. Então, o estilo parental, né? Então, o estilo parental, gente, é um outro assunto, né? Bem abrangente também, é bem legal, tá? Então, o estilo parental não causa TDAH, mas pode potencializar ou minimizar seus efeitos, certo? Então, assim, depende muito de como o pai e a mãe, e a escola também, né? Depois tem também voltados para professores, como que ela vai lidar com as crianças com TDAH, né? Que seria uma outra aula, um outro assunto, né? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade gera prejuízo para o desenvolvimento infantil, tá? Porque a criança, ó, como eu falei, a criança nasce com TDAH, só que precisa observar, né, os critérios do DSM, tá? Para poder observar essa criança, para mandar para uma equipe multidisciplinar. Eu tenho uma amiga que ela foi diagnosticada, gente, com TDAH com 4 anos de idade, tá? 4 anos, porque ele era tão hiperativo, ele não parava na sala, né? E a professora, geralmente o primeiro a descobrir, né, é o professor, né? Então, a professora conversou com a mãe levou, a minha amiga levou o filho numa equipe multidisciplinar, eu acho que foi no Albert Einstein, né? Hospital Albert Einstein, e aí, realmente, ele com 4 anos, ele começou a tomar Ritalina, né? Para conseguir ter concentração, para conseguir ficar melhor, né, na sala de aula, ter mais concentração, sentar em grupo, né, socialização, porque a hiperatividade, ela vai prejudicar a criança na parte da socialização também, né? Então, pais de crianças, olha só como é sério isso, né? Pais de crianças com esse diagnóstico podem apresentar estresse e problemas do gerenciamento de limites, comprometendo o estilo parental, além de perceberem o suporte familiar como muito baixo. Então, pais que são TDAH e as crianças também que têm um possível TDAH, né, são pais também que eles vão ter muita dificuldade ali na educação parental com os filhos, são pais que vão precisar de tratamento, né, precisar de uma boa ajuda com um profissional para poder ajudar na educação desse estilo parental com seus filhos, tá bom? Então eu deixei aqui o link aqui para vocês, ó, se vocês quiserem aprofundar mais no assunto, é só clicar nesse link, tá, gente? Então, aqui, o que a gente precisa saber, né? Todos nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, nós precisamos saber um pouquinho como que é o nosso cérebro, né? Como que é estruturado o nosso cérebro. Então, esse é um modelo de um cérebro, né? Para vocês saberem aqui, ó, área pré-frontal. Então, a criança com TDAH, elas são muito afetadas nessa área pré-frontal aqui, tá? Que é a área do planejamento, né? Então, elas têm muita dificuldade, né? Então, a área pré-motora, essa parte verde do cérebro, tá? O córtex motor primário, essa outra parte verde mais escuro. Sulcos centrais, esse azulzinho. Córtex somestésico primário, onde tem essa setinha aqui, né? No azul também. Área do paladar, olha só, é um bem pequenininho aqui. A área da associação somestésica, olha bem aqui, essa parte aqui azul. A área de associação visual, né? O córtex visual, onde está amarelo aqui. A área sensorial da fala, que é a área de Wernicke, né? Tem aqui, né? Nessa bolinha, né? Córtex primário da audição. A área da associação aditiva, né? A área motor da fala, que é a área de Broca e a área pré-frontal, só para vocês saberem um pouquinho, né? Como que funciona algumas partes do nosso cérebro, tá? Como que é um pouquinho sobre o cérebro. Então, o nosso cérebro é dividido em 5 lobos, né? Então, tem o lobo frontal, né? Nosso encéfalo, né? Porque o nosso cérebro é essa parte dura, né? E dentro do cérebro tem o quê? O encéfalo, né? E nós temos o quê? O lobo frontal, que é que tem a ver com o quê? Com movimento, comportamento, tem a ver com a parte da emoção, decisão, né, do humor. Então, as crianças com TDAH, gente, elas têm muita dificuldade nessa parte do lobo frontal, né? Tem muito a ver com o lobo frontal e com a parte do cerebelo, tá? Que tem a ver com a nossa coordenação motora, tá? Então,
O lobo parietal, né? Tem a ver com cálculo, sensações, escrita, leitura, né? Onde fica aqui a área de Wernicke, tá? O lobo occipital tem a ver muito com a visão. O cerebelo, onde tem nosso equilíbrio, coordenação e controle dos movimentos finos, tá? O lobo temporal, linguagem, compreensão, memória, audição, tem a área de Broca, né? E esse aqui tudo faz dentro do cérebro, nós temos o encéfalo, então nós temos o quê? Os lobos frontais. E aqui a medula espinhal, né? E depois prossegue para a medula espinhal. Então, a neurociência é um estudo do sistema nervoso e sua relação com o comportamento humano, tá? O sistema nervoso é composto pelo cérebro, medula espinhal e redes de neurônios. No meu curso de neurociência, eu explico detalhadamente tudo isso, mas aqui é mais uma recapitulação, tá bom? Então, o nosso cérebro, que é esse lado do lado esquerdo, tá? Nós temos aqui. No cérebro, nós temos o quê? O telencéfalo, que é essa parte maior do cérebro, onde tem a maior parte dos nossos neurônios, tá? Que ele é revestido por uma massa cinzenta, né? O diencéfalo, que é essa parte aqui, ó, verdinha, né? Depois nós temos o tronco encefálico. Nós temos o mesencéfalo, tá? Que é essa parte marronzinha, a ponte, tá? Que é essa parte aqui amarela, e o bulbo, que é essa parte azul, né? Roxa. E depois nós temos o cerebelo, que aqui fica atrás do cérebro, que nós chamamos de pequeno cérebro, né? E depois nós temos aqui desse lado aqui o tálamo, né? Mesencéfalo, ponte, medula espinhal, aonde fica o quê? O nosso tronco encefálico, tá? Então, tem um resuminho, né, de como é composto aqui o nosso sistema nervoso. Então, nós temos o sistema nervoso central, que fica no cérebro, tá? E o sistema nervoso periférico, que vocês vão ver aqui, tá? Então, o sistema nervoso central, ela é composto por quê, né? Pelo cérebro e pela medula espinhal, coordenado com atividades do corpo. O cérebro dividido em hemisfério direito e esquerdo, com cada um do seu desempenho e função específica, tá? Então, nós temos nosso cérebro, tá? O cérebro comanda todo o nosso corpo, nosso organismo, tá? Através dos glândulos, nervos, né? E toda essa parte de baixo aqui é o nosso sistema nervoso periférico, tá bom? Então, todo o comando do cérebro, ele manda, através da medula espinhal, ele vai mandar as informações para através dos glândulos, né, dos nervos, onde vão acontecendo as sinapses, né? Então, quando eu faço uma reação motora com a minha mão, por exemplo, fecho e abro meus dedos, né? Eu estou fazendo aquele... Meu cérebro, né, em questão de minutos, ele teve as sinapses, ali, reações químicas de sinapses, para que a minha mão se movesse, né, abrindo e fechando. Se acontecer uma ruptura nessa medula espinhal, o que vai acontecer? O cérebro não vai ter mais passagem para mandar as informações, ele manda as informações, né? Só que as informações não vão chegar no restante do corpo, certo? Então, uma pessoa que tem uma lesão ali na medula espinhal, certo? Gente, o material vai ficar no drive, tá? Então, qualquer lesão nessa medula espinhal, o cérebro não vai mandar mais o comando, né, para o resto do corpo. Por quê? Porque não pode ter uma lesão. Então, o Superman, né? Superman, quando ele caiu, né, de cavalo, né? Ele andava no cavalo, caiu. Então, o que aconteceu? Ele teve uma lesão nessa medula espinhal aqui. Então, daqui para cima, funciona, né? O cérebro funciona, ele enxerga, ele ouve, ele fala, só que onde é lesado para baixo, ele não consegue mais se movimentar, né? Então, muitas pessoas acontece, infelizmente, né? Acontece, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Que o cérebro, ele comanda todo o nosso corpo através do quê? Através dos neurônios, que são, né, que estão ali, que vão fazendo as sinapses, para mandar as informações em diversas regiões do corpo, até mesmo de um lobo, né, para outro lobo, né? Tem o lobo occipital, o lobo temporal, então eles vão mandando as informações de um lugar para o outro, tá? Vocês entenderam bem essa parte aqui, né? Então, aí, só para vocês saberem que o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, né? Eu tenho o lado esquerdo, que é o lado da linguagem, né? Que fica a área de Broca, a área de Wernicke. Muitas crianças com dislexia, quando a gente estuda neurociência e dislexia, aí eu vou explicar o que acontece no cérebro de uma criança com possível dislexia, né? Que é um outro assunto para uma outra aula, certo? Então, o nosso cérebro é dividido pelo corpo caloso, e esse corpo caloso é essa parte do meio aqui do cérebro, tá? Está dividindo aqui, tá? Então, o que acontece? Nesse corpo caloso, né, nós temos dois hemisférios, direito e esquerdo. Então, eles vão se
mandando informações de uma região para outra, tá? Tanto o cérebro direito como o cérebro esquerdo vai mandando as informações de uma região para outra, tá bom? Então, no hemisfério direito, geralmente, tá o quê, né? A intuição, a imaginação, o sentido artístico, o sentido musical, a percepção do tridimensional, o controle da mão esquerda. Então, gente, muitas crianças com possível TDAH, com comorbidade de dislexia, por exemplo, né? Eles vão muito para o lado do artístico, né? Então, por exemplo, Tom Cruise, ele é disléxico. Então, ele pode ter um TDAH, dislexia junto, não sei. Aí, o que acontece? Ele foi para o lado artístico, foi para o lado né, de ser ator, por exemplo, né? E para ele decorar as aulas, ele precisa de um ledor, né? Precisa de alguém grave tudo para ele ouvir, para ele decorar, para ele conseguir, né, atuar nos filmes. Então, assim, as pessoas vão se adaptando através da neuroplasticidade, né? Que existe a neuroplasticidade, eles vão se adaptando conforme. Então, muitas pessoas com TDAH não diagnosticado, né? Que existe muitas por aí, eu sei que existe. Então, elas vão se adaptando ao meio ambiente através da neuroplasticidade, através de elas vão tentando se ajudar, né? E só que assim, gente, uma possível pessoa com TDAH não diagnosticado, ela se procrastina muito. Ela sempre vai estar se procrastinando. Então, por isso que é bom procurar ajuda. A procrastinação vai afetar ali na parte emocional da pessoa, né? Por isso que a pessoa entra em depressão, às vezes, né? Suicídio, né? Então, tem que estar verificando tudo isso. E o lado esquerdo do cérebro, o lado da linguagem, tem a ver com raciocínio, a língua falada, a linguagem escrita, a habilidade científica, a habilidade numérica e controle da mão direita, tá? E vocês sabem, né? Quando a pessoa sofre um acidente, bate, né? Ou então um aneurisma do lado direito do cérebro, é o lado esquerdo que é afetado do nosso sistema motor. E quando afeta o lado esquerdo do cérebro, é o lado direito que é afetado. Quando afeta o lado direito, é o lado esquerdo que é afetado. Então, é cruzado, né? Nossa, é tudo muito perfeito, né? Então, assim, uma pessoa que tem um derrame do lado direito do cérebro, o lado esquerdo dela vai ser afetado, entendeu? Então, tem a ver, tudo isso estou explicando para vocês, né? Então, a primeira região alterada é o sistema atencional, né? Então, a criança com TDAH, né, vai alterar o quê? O sistema atencional dessa criança, tá? Composto por áreas da região frontal atrás de sua testa, né? Que é essa região aqui, tá? Frontal. Que inclui o córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior, estruturas mais da base cerebral, os gânglios da base de um neurotransmissor chamado dopamina, que eu vou estar explicando tudo isso, o que é glândulos da base, tá? Então, a segunda região afetada na criança com TDAH é o sistema atencional posterior, composto por tálamo e o lobo parietal, cujo neurotransmissor relevante é a norepinefrina e também chamado de noradrenalina. Então, assim, os neurotransmissores mais comprometidos no TDAH é a dopamina e a noradrenalina, que nós vamos estudar sobre os neurotransmissores já, tá? Então, a causas do TDAH está associada a descontrole do córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente aqui que eu mostrei para vocês, ó. Essa região aqui, tá? Córtex pré-frontal. Então, essa região do cérebro é ligada ao raciocínio, ao controle emocional e à personalidade. Ela controla os impulsos e os pensamentos de fundo da mente para permitir que a pessoa foque, tá? Em quem tem TDAH, esse filtro não funciona muito bem, o que levaria a pessoa a ter dificuldade de controlar os impulsos. Estão entendendo? Que essa parte do córtex pré-frontal mais debilitada ali na criança com TDAH, ela vai ter dificuldade de controlar os impulsos. Então, em alguns casos, o adulto com TDAH desenvolve estratégias para lidar com sintomas ao longo da vida, mas pode recorrer a tratamento com medicação com estimulantes, que é metilfenidato, que é a Ritalina, e alguns antidepressivos também, tá? Que muitas pessoas com TDAH, ela acabam também tendo depressão. O cérebro desempenha um papel crucial na manifestação dos sintomas do TDAH. Continuando estudos agora aqui, né? Que tem a ver com a estrutura da função do sistema nervoso. O cérebro consiste em várias regiões, cada uma responsável por diferentes funções. As principais regiões envolvidas no TDAH, quais são, gente? Córtex pré-frontal, que eu já falei, né?
que ela é responsável pelas funções executivas, como atenção, controle, de impulso e tomada de decisões. Então, o TDAH, ele vai ter muita dificuldade na atenção, muita dificuldade em controlar os impulsos e muita dificuldade nas tomadas de decisões, porque, às vezes, vão tomar decisões por impulsos, né? Eles não vão raciocinar, pensar, né? Será que eu posso fazer isso? Né? Será que isso vai ser bom para mim? Será que não vai ser bom? Então, vai agir por impulso, entende? Então, por isso que essa região do córtex pré-frontal é uma região muito delimitada ali na criança com TDAH. Aí eu tenho o glândula da base, né? Que tem até aqui a imagem aqui, ó, de um glândula basal. Onde fica o glândula da base? Aqui nessa região aqui laranja, tá? Que é envolvido na regulação dos movimentos, aprendizado e formação de hábitos, tá, gente? Então, assim, olha só, né? Você sabe que para a gente adquirir um hábito novo, tá? Se você resolve fazer caminhada, por exemplo, tá? Que eu dei no meu curso de mapa mental, né? Estudos com mapas mentais, né? Tem uma técnica, né? Como usar a técnica de mapa mental. Tá lá no meu site, se alguém quiser, né? Fazer esse curso, vocês pensam que é fácil fazer mapa mental e utilizar mapa mental? Vocês vão ver como é difícil quando vocês aprendem a técnica corretamente, né? Mas quem realmente acaba, né? E pessoas com TDAH é importante, sabe? Fazer mapas mentais, resumos de pessoas com dislexia, o mapa mental ajuda muito no que aprendeu durante a aula, né? É uma estratégia bem legal, viu? Que a criança aprende por repetição. E o estudo com mapa mental, ele ensina a técnica de estudar com repetição, utilizando mapas mentais, né? Acabou coincidindo de eu falar aqui, né, gente? Então, glândula da base, né? Então, para formar... Então, que está lá no meu curso, né? Então, para formar um novo hábito, você precisa, no mínimo, 23 dias, tá, gente? Então, se você vai fazer uma caminhada, né? Se você tem que ficar 23 dias caminhando, sábado, domingo, feriado, você não pode parar, tá, gente? 23 dias caminhando para o seu cérebro acostumar com uma nova rotina, certo? Se você vai ler um livro, né? Todos os dias você quer ler um livro, 6 horas da manhã. Então, todos os dias, 6 horas da manhã, você tem que levantar para ler aquele livro. Se você não fizer isso todos os dias, seu cérebro ele não vai acostumar com um novo hábito, entendeu? Porque o cérebro ele automaticamente vai acordar e vai mandar informações, né, da sua memória de longo prazo, que você tem que acordar naquele horário para você ler aquele livro, né? Então, se você quer ter um hábito novo de ler um livro todos os dias, tem que escolher aquele horário, todos os dias, naquele horário você tem que estudar. Então, por isso que eu acho que as crianças, hoje em dia, estão ficando muito celular, né? Muito em Netflix, né? Muito em jogos, né? Muito em videogame, jogos, TikTok, sei lá, né? Então, o que acontece? Aí a criança não tem um hábito de estudos. E o cérebro, a dopamina, gente, é um neurotransmissor também que ele é traiçoeiro, certo? Se a pessoa ficar todo dia no celular, naquele jogo, o cérebro vai liberar dopamina de satisfação daquele jogo, e aí cada vez vai querer mais, entendeu? Então, a criança está ficando muito tempo no celular, num determinado jogo, por exemplo, determinada coisa, o cérebro vai liberando dopamina ali, que é o neurotransmissor do prazer, né? E aí ela vai viciando, a dopamina também é um neurotransmissor das drogas, do álcool, né? Então, por isso tem que se policiar muito bem. E tem a ver também com o sistema límbico, tá? Desempenha um papel na regulação da motivação emocional. Já falei para vocês, né? Pessoas com TDAH podem ter uma possível depressão, e essa depressão está onde? No nosso sistema límbico, que eu já vou estar falando para vocês, tá? Aqui é uma foto do sistema límbico, tá? Então, o sistema límbico, eu tenho ali a amígdala, certo? Eu tenho o hipocampo, tá? E eu tenho o corpo caloso ali, tá? Ela está envolvida no sistema límbico, tá? E o sistema límbico está no diencéfalo, ó, quando eu mostrei ali as partes do cérebro, né? Então, eu tenho o hipotálamo, a amígdala, tá? O corpo caloso e o hipocampo, tá? Então, e tem também componentes do cérebro do símbolo, né? Então, olha só, gente, como é tudo muito complexo, né? Então, é no sistema límbico que são processados o quê? As nossas emoções, diante de mais variados estímulos externos, né? Nós podemos ter emoções positivas e emoções negativas, né? Eu tenho um curso também que está montado sobre, né, emoções. E aí, o que acontece, né? Então, se você, né, sabe que nós temos no nosso cérebro o sistema límbico profundo, né? Tem até um livro que eu estou lendo, né, um livro americano que eu estou lendo,
e que esse sistema límbico profundo, quando ele está manifestando muitas coisas negativas, ele entra em hiperatividade, sabe? Que aí traz o quê? Doença, traz depressão, né? Vão trazer várias doenças, dor muscular, né? Então, o nosso sistema límbico profundo, ele tem que estar bem, ele tem que estar calmo, sabe? Para que a gente não traga outros tipos de doenças para o nosso organismo, tá? Então, o sistema límbico, ele atua na regulagem das emoções e respostas fisiológicas do nosso corpo. Olha o que eu falei, né? E dentro desse sistema límbico, né, tem um estudo, sabe, que eu estou estudando sobre o sistema límbico profundo, tem uma coisa muito profunda, gente, que acontece com o nosso corpo quando ele não está bem, quando ele está hiperativo. Então, nós temos que fazer de tudo, né, para que o nosso sistema límbico profundo não fique hiperativo. E quando ele fica hiperativo, o que acontece? Né? O livro, olha, gente, o livro eu passo, assim, é um dos últimos que eu comprei, tá usado, mas eu não lembro o nome dele, tá lá na sala agora, tá lá na minha sala, estou lendo ele, mas eu ponho foto lá no grupo, tá bom? Esse livro é maravilhoso, gente, eu já de terminar ele inteirinho. Eu dei uma parada, né, para estudar, para montar outras aulas, mas o livro é maravilhoso, maravilhoso. Estou fascinada com esse livro. Até eu vou gravar uns vídeos no meu Instagram, lendo partes desse livro, tá? Então, siga lá no meu Instagram, é Psico Ensina, tá? Então, aumentar a taxa de batimentos cardíacos quando estamos com medo ou nervosos é apenas um exemplo de que essa região é capaz de exercer sobre o nosso corpo, tá? Então, o sistema límbico, né? Gente, nosso organismo, ele é modulado pelo sistema límbico, ele é modulado pelas emoções, né? Então, quando seu marido não te trata bem, por exemplo, você não quer nem chegar perto dele, quer nem conversar. Quando você não gosta de um professor, né? Você não quer ter aula, você não quer aprender matemática, matemática né? É o fim da picada, matemática, né? Então, o nosso sistema límbico, né, tem que estar sempre bem. E criança com TDAH, ela tem essa desregulação e motivação emocional que está ligado ali, né, no sistema límbico profundo, tá? Então, quando ocorre deficiência no funcionamento do sistema límbico, diversas disfunções são acarretadas, ocasionando doenças como, olha só, né, que eu falei para você do sistema límbico, né? Então, quando o nosso sistema límbico não está bem, ela vai ocorrer o quê? Ansiedade, depressão, Alzheimer, né, esquecimento, né? Esquizofrenia, gente, epilepsia psicomotora, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né, ele é muito afetado essa parte emocional, problemas de memória recente e de longa duração, tá vendo? Então, a pessoa, quando está com o sistema ali profundo, ali hiperativo demais, né, por coisas que você pensa muito negativo, o que é sistema límbico profundo? A pessoa pensa só negativo, nada tá bom, vai pensando só negativo, né? E isso vai trazendo doença, depressão, então tem que tomar cuidado, tá, gente? Cuidar da saúde, né? Então, o que eu mostrei? Professora, Oi, boa noite, tudo bem? A Silvia. tudo. Pode falar, Silvia. Então, naquele anterior, está dizendo que pode ocasionar o TDAH, mas Uhum. aí, neste caso, seria o sistema límbico afetado da mãe ou da... Porque se a criança nasce com o TDAH, Sim, não é? boa Ele não é pergunta. adquirido, não é, professora? Não é adquirido. Então, assim, Então, uma gravidez, né? De uma gravidez que a pessoa aham, não ali passou por muito nervoso, liberou muito cortisol. Você sabe que o cortisol, que é um neurotransmissor que eu não vou falar aqui, né? Que não dá tempo, mas o cortisol é um neurotransmissor, né? Que a mãe passa para o bebê quando ela passa muito estresse na gravidez. E realmente, né? A criança pode nascer com possível TDAH devido, né, a essa, porque assim, se a mãe na gravidez, ela está passando por estresse, tá liberando, né, esse neurotransmissor para a criança, liberando coisas negativas para o feto, né? Então vai atingir ali o sistema neurológico da criança. Então, a criança, no desenvolvimento neuronal dela, os primeiros 3 meses, esse desenvolvimento neuronal, nosso encéfalo, ele é formado nos primeiros 3 meses de vida. Então, nesses primeiros 3 meses de vida, né? A criança passou, a mãe passou por tudo isso para o bebê. A mãe bebeu, a mãe fumou, né? A mãe passou por estresse, né?
durante a gravidez inteira, vai passar para a criança, e isso vai ser formado nos primeiros 3 meses de vida. A mãe tomou antidepressivo, né? Então, o TDAH pode ser genético ou pode ser adquirido na gestação, entendeu? Conforme foi a gestação dessa criança, conforme, né, se não foi a gestação tranquila, né, se não foi uma gestação legal, né, foi uma gestação indesejada, mãe que passou muito nervoso, passa substâncias, né, para a criança, negativas para o feto, e isso aí vai ser durante os 3 primeiros de vida da criança, que vai se formando ali na barriga da mãe, né? Então já vai estar atingido ali já a criança pode nascer com possível TDAH, entendeu? Foi boa pergunta, viu, Silvio? Tá? E aí o que acontece, né? Obrigada. A criança, o córtex pré-frontal medial, aonde que no TDAH, né? As principais áreas do cérebro de uma criança TDAH onde é afetado, né? Então, onde está cinza aqui, córtex pré-frontal, amígdala, né? Onde fica ali, né? As regiões que eu falei para vocês, e o cerebelo. Então, essa região aqui, ó, do cerebelo, né? Da amígdala, que é essa parte aqui da parte do sistema límbico, né? Que eu falei para vocês, tá? Então, olha só para vocês saberem. Então, o cérebro do TDAH, essas partes aqui são as partes mais atingidas, tá bom? Aí, eu achei legal colocar isso aqui para vocês, que eu acabei lendo no artigo, né? Aí, eu coloquei até o link aqui do artigo, tá, gente? Ó, aqui embaixo, para vocês clicarem e vocês lerem um pouco mais, tá bom? Então, as características gerais da história de uma criança com TDAH, né? Lactente, bebê difícil, insaciável, irritado, de difícil consolo, com maior prevalência de cólicas, dificuldade de alimentação e sono, tá? Pré-escolar, atividades aumentada ao usual, dificuldade de ajustamento, teimosia, irritação, extremamente difícil de satisfazer. Escola elementar, incapacidade de colocar foco, distração, é impossível, desempenho inconsciente, presença ou não da hiperatividade. Adolescência, inquieto e com desempenho inconsistente, sem conseguir colocar foco, dificuldade de memória na escola, abuso de substâncias e acidentes, né? Então, olha só, como, né, gente, é importante a mãe, o pai estar atento ali de uma criança com possível TDAH, entendeu? Por quê, gente? Porque a criança pode ir para as drogas, né? Para o álcool, porque por isso que é importante ser detectado o TDAH, né? A pessoa pediu para voltar aqui, né, gente? Tá bom? Tá, gente? Eu voltei. Vou seguir, tá bom? Fui eu, Aí já tirei. você? Obrigada, Tá. professora. Aí, eu achei interessante também colocar essa pesquisa aqui, tá? Tem aqui o link aqui embaixo, eu deixei o link para vocês já ir direto lá para o PDF, eu acho que eu vou pôr no Drive também, tá bom? Então, segundo Matos e colaboradores, Gomes e colaboradores, além dos sintomas dos transtornos, em mais de 50% dos casos existem comorbidades. Então, eu achei legal, assim, rapidinho, tá falando das comorbidades de uma criança possível TDAH, né? Então, o transtorno desafiante de oposição, o TOD, né? Pode ser uma comorbidade ali no TDAH, tá? Que se caracteriza por comportamento desafiador e opositivo, conforme o nome sugere, em relação às figuras de autoridade. Transtorno de conduta, que é o TC, que se caracteriza pelo padrão de comportamento no qual se desrespeita os direitos básicos dos outros, mentira, roubo, crueldade com animais, entre outros. C, abuso de substâncias psicoativas e álcool. Em geral, o abuso dessas substâncias relaciona-se com comprometimento funcional nas áreas acadêmica, social e profissional. E o transtorno de humor, depressão e transtorno bipolar, sendo que o primeiro caracteriza por tristeza, irritação, perda de interesse por atividades habitualmente prazerosas, fadiga fácil, insônia ou hiperinsônia, enquanto que o transtorno bipolar caracteriza-se pela presença de humor exaltado, euforia, alternando-se com momentos de depressão. Então, assim, a pessoa nasce com TDAH, só que ela pode adquirir outros transtornos devido junto, né, com o TDAH, né? Aí tem um livro aqui, ó, que eu acho bem legal indicar para vocês, que ele chama assim, Síndrome do Imperador, tá? Então, pessoas assim que ele ajuda muito na educação dos filhos, tá? Então, criança que tem ali que não obedece, que não aceita regras, né? Esse livro aqui é bem indicado, tá? Para estar lendo até com pais, tá bom, gente?
Então, vocês procuram ler o artigo científico, tá bom? Para poder ampliar o conhecimento de vocês, né? Transtornos de ansiedade que se caracterizam por medos ou preocupações excessivas que comprometem a vida acadêmica, social, familiar. Transtorno de tiques que se caracterizam pela realização de movimentos ou sons vocais repentinos, rápidos, não ritmos estereotipados. Aí confunde até com a criança autista, né? Transtorno de aprendizado não considerados aqui as dificuldades primárias decorrentes de próprias características do TDAH, desatenção e impulsividade, o que erroneamente são designadas como transtorno de aprendizagem, né? Então, o TDAH, ele não é considerado um transtorno de aprendizagem, é considerado um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Só que ele pode ter uma comorbidade de um possível transtorno de aprendizagem, como a dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, entendeu? Então, aqui, ó, tá o link do artigo, tá? Ops. Então, mecanismos cerebrais no TDAH, né? Então, a teoria científica atual defende que o TDAH existe uma disfunção da neurotransmissão de dopaminérgica na área frontal, pré-frontal, frontal motora, giro e símbolo. Regiões subcorticais, que é o estriado, o tálamo, a região límbica, cerebral, amígdala e hipocampo. Eu queria falar o seguinte para vocês, gente. Vocês querem dar uma pausinha de 10 minutinhos, eu parar a gravação, e aí a gente volta, eu paro a gravação, a gente volta e a gente vai até 9h30? Não. Oi? Prefiro continuar. Não, é que eu queria, assim, Silvia, parar a gravação, dar uns 5 minutinhos só, para eu gravar de novo, para quando eu colocar lá no site, eu vou colocar por partes, aí não fica... Mas voltar já, entendeu? Pode ser, gente? Pode sim, Ou professora. então, vocês aguardam aí. Então, peraí. Quem não quiser os 5 minutos, eu vou parar de gravar aqui, ó. Vou parar de gravar.